que também está bem encaminhado para anunciar um novo treinador para a próxima temporada. O Tébaro Schmidt está com a gente para trazer essa informação, Tébaro, porque também há pouco vocês atualizaram lá no GE. Globo, nas notícias do Vasco, a proposta pelo Fábio Carille, né? Qual é essa situação e como é que está nesse momento essa negociação para que ele seja o novo técnico do Vasco, amigo? Boa noite. Perfeito, Camila. Boa noite. Parece que o Carille pode ser anunciado a qualquer momento. O que a gente ouviu é que está só pelo anúncio mesmo, tem um acerto encaminhado entre ele e o Vasco. Antes de mais nada, boa noite a vocês aí da bancada, o Bené, o Conrado e o Grafite, a todo mundo que está ligado no programa. A gente atualizou então essa situação aqui na página do Vasco no GE, eu e meus colegas Bruno Murito e João Guerra, de que a situação do Fábio Carille está muito bem encaminhada. O Vasco fez um primeiro contato oficial hoje, tá? Então as coisas andaram realmente muito rápido depois que o Vasco recebeu a negativa do Renato Gaúcho ontem. Então o Vasco hoje fez esse contato com o Fábio Carille. Como o Carille está sem técnico desde que foi descontinuado lá no Santos, ele curtiu a proposta, curtiu o planejamento, se animou com a possibilidade de treinar o Vasco e as partes não demoraram muito para entrar em um acordo ali. Então, como eu disse, tá só pelo anúncio, pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, talvez possa demorar um pouquinho, mas o que a gente sabe é que essas negociações estão bem avançadas e Carille tem tudo para ser o novo técnico do Vasco para o ano que vem. Características de Fábio Carille, casa com o elenco do Vasco para você, Conrado, nesse momento? Lembrando que o Vasco conversou há pouco com o Renato Gaúcho, era outra possibilidade para comandar o time em 2025. Sim, eu acho que o Pedrinho está fazendo, né, a diretoria do Vasco, é escolhendo o primeiro técnico e aí vai reformular o elenco. O elenco do Vasco provavelmente não vai ser o mesmo. A gente viu que já teve conversa com o Renato Gaúcho e aí depois vai para um Carille, que na teoria, né, na teoria não, na prática são técnicos de estilos bem diferentes. Eu acho que não é para olhar agora o elenco que o Vasco tem agora. A diretoria do Vasco vai escolher um técnico e aí vai sentar com esse cara. Viu que dá para aproveitar? Óbvio, e vai tentar melhorar esse elenco, até porque o elenco do Vasco fica bem abaixo do que o torcedor está esperando, né? Num geral. Então eu vejo isso. Assim, me surpreendeu um pouco. Apesar do Carille ter conquistado o acesso com o Santos, na minha opinião, não foi um bom desempenho do Santos e do Carille durante a temporada. Se você mediu o termômetro pelo que o torcedor do Santos sentiu no fim de temporada, parece que nem subiu, né? Pois é, porque viu durante, assim, jogo, né? Até falei isso no Seleção recentemente, porque acho que tem muita gente falando do Carille não deu certo porque é outro DNA, porque ele não é ofensivo. Não foi só isso. Se tivesse ido, tivesse aquele voo de cruzeiro tranquilo, durante a Série B, primeiro lugar o tempo todo, mesmo ganhando de pouco, sem ser muito ofensivo. Não, o Carille, o Santos chegou a ficar em quinto, ficando ali em quarto e um monte de gente chegando. O torcedor do Santista chegou a ficar com medo de não subir. Subiu, conquistou o objetivo, ótimo, mas lembrando que é o Santos Futebol Clube numa Série B que não tinha nenhum time nem perto da grandeza do Santos, né? Com muito mais elenco, um orçamento muito maior. Então eu não considero que tenha sido um grande trabalho do Carille no Santos nessa última Série B. Mas é isso, o Vasco está com situação financeira que não é a principal, não vai conseguir contratar os principais jogadores nem os principais técnicos. Eu acho que nessa solidez aí do Carille, talvez até pensando numa parte defensiva, um pouco mais sólida, mas me surpreendeu. Eu confesso que eu não iria no Carille para essa renovação do Vasco, não. Tem um ponto importante também que o Tébaro e os colegas lá do GE. Globo trazem, desde a apuração dos primeiros nomes para técnico do Vasco, o Graf está lá também na matéria sobre o Carille, que a prioridade do Vasco era um técnico com experiência no futebol brasileiro e estabilidade em clubes. Então, acho que bem nessa linha do que o Conrado fala, de que primeiro escolher o técnico e depois pensar num elenco de acordo com aquele projeto de futebol desse treinador. Não me parece que o Vasco tem um perfil de treinador, no sentido de modelo de jogo, e que depois, dentro desse perfil, vai adequar o elenco. Não, o perfil é a experiência. E aí, dentro disso, um elenco compatível com esse treinador. No caso do Carille, a gente imagina, de fato, como disse Conrado, uma preocupação até defensiva com um elenco que sofreu muito defensivamente, principalmente no segundo semestre do ano, né? Culturalmente, o futebol brasileiro nunca está apto a isso, a esse negócio de eu quero um treinador que jogue para frente, um treinador que seja defensivo. Muitas vezes é o que está no mercado, É a necessidade, é o mercado. O Carille não fez um grande trabalho no Santos, mas conseguiu o objetivo, foi campeão, já foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Logo no primeiro trabalho da carreira. Um elenco também que naquele momento não era um super elenco, mas ele conseguiu ter isso aí, o credencia sempre, quando está no mercado, está sendo cogitado nos clubes.
Eu não julgo assim capacitação dos profissionais. A partir do momento que você é capacitado para treinar, você tem condições de treinar time da Série A, de Série B e tal. Mas o Vasco precisa definir isso, como o Conrado falou. O padrão é isso, é definir um treinador e a montagem do elenco. A gente sabe que o Vasco vai ter dificuldade para ir no mercado para buscar jogadores de ponta. Vai ter que fazer um trabalho de busca, trabalho de mapear o mercado, de buscar esses jogadores. O Pedrinho tem muitas coisas para resolver, que é a montagem do elenco, o treinador, a reforma de São Januário, ou seja, acaba tendo a SAF, muita coisa que não dá para se concentrar numa específica. Hoje tem que ser o treinador e o elenco para o próximo ano. Se você for analisar o elenco do Vasco hoje, a chegada do Carille, dá a entender que o elenco não vai mudar muito para o próximo ano. O Carille vai trazer jogadores pontuais para organizar o time de trás para frente, como é o estilo de trabalho dele. Dá a entender isso, pelo que o Carille já fez na vida de treinador dele, que o Vasco está buscando agora, porque, como o Conrado falou, Renato Gaúcho para Carille é uma diferença assim gritante de estilo de jogo e de trabalho de dia a dia. Ô, Tébaro, por todo esse A questão aí... Diga. Não, bom, vamos lá. A questão é exatamente o que a Camila falou, assim, o Vasco, quando ele vai ao mercado em busca de treinador, desde lá, logo depois que demitiu o Rafael Paiva, depois daquela derrota vejatória para o Corinthians lá em Barueri, lá na Itaquera, perdão. Logo depois daquilo, o Vasco já foi ao mercado em procura de treinador. E aí o filtro que ele colocou no mercado é justamente esse, um treinador que tenha conhecimento do futebol brasileiro. É basicamente isso. Dentro desse filtro, aí tem os treinadores preferidos, como, por exemplo, se o Vasco tivesse dinheiro, se o Vasco tivesse condições, o Pedrinho tinha trazido o Luiz Castro, que é um dos treinadores preferidos dele. O Pedrinho é fã, já admitiu isso. Gosta muito do trabalho do Luiz Castro e como o técnico português pensa o futebol. Se o Vasco tivesse condições, teria trazido o Luiz Castro. Inclusive, teve um contato inicial com o Luiz Castro, mas não chegou nem a abrir negociações, porque o Luiz pediu valores os quais o Vasco não teria condições de pagar. Então, o Luiz Castro já foi descartado. E aí, depois, teve algumas outras opções. O Vasco chega a abrir negociação com o Pedro Caixinha. O Vasco abre negociação com o Pesolano. Abriu negociação com o Renato Gaúcho. Teve um contato também com o Antônio Oliveira, que é ex-técnico do Cuiabá e do Corinthians. Então, teve esses treinadores assim que têm conhecimento de futebol brasileiro, já tiveram experiência aqui. Não seria nenhuma aposta, nenhum cara que serviria para trabalhar aqui pela primeira vez. Mas o Vasco, o Pedrinho, o Felipe, o Marcelo Santana, que é o executivo de futebol, ainda tentaram, no primeiro momento, trazer um treinador que casasse com a ideia de que o Pedrinho e o pessoal ali têm de futebol. Quando o Vasco vai no Renato Gaúcho, já é mais assim, já tá acabando as opções aqui, não desmerecendo o Renato Gaúcho, muito pelo contrário. O Renato Gaúcho, inclusive, tem outras valências que são interessantíssimas para o Vasco, que é a gestão de elenco. O Vasco procura também um técnico que seja forte ali no vestiário, porque entende que teve problemas, por exemplo, no trabalho do Ramon Dias e do Rafael Paiva, que são treinadores que perderam o vestiário na reta final das suas passagens pelo clube. Mas quando vai no Renato, ele já abre mão um pouquinho desse estilo de jogo e quer trazer esse treinador que tenha só realmente o conhecimento de futebol brasileiro a princípio. E aí, com a recusa do Renato Gaúcho, aparece essa opção do Carille, que o Vasco, a princípio, ali no início, não cogitava, não eram as primeiras opções, mas como está livre no mercado e como atende a esse requisito, de ser um conhecedor de futebol brasileiro, não só conhecedor, já foi campeão do Campeonato Brasileiro com o Corinthians, conseguiu subir com o Santos agora na Série B, o Vasco foi atrás dele e, enfim, não houve nenhum empecilho nessa negociação de conseguir encaminhar essa contratação do Carille. Você já jogou Futebol Manager, Conrado? Já. Conhece o jogo? Sim. Acho que é mais ou menos por aí. Você lá na hora de contratar um técnico, bota o Vasco filtro. Colocou os filtros que ele poderia colocar. Claro, questão financeira tem um limite. O Vasco não consegue bater de frente com esses outros times, principalmente falando de Luiz Castro, a concorrência é grande, a questão financeira pesa. Até para o próprio Renato Gaúcho pesou. E acho que esse filtro mais importante não vou fazer apostas nesse momento. Eu vou contratar um técnico que vai dar uma... basicamente só botou lá, nos filtros só botou lá, brasileiro, né? Basicamente ele falou isso, brasileiro conhecido. Só isso, né? Tem o Antônio Oliveira ali. Tudo bem, né? Que já trabalhou aqui, mas o filtro... Fala português. Mas eu acho que foi o que o Tébaro trouxe, né? Eu acho que o Vasco foi passando por opções e mostra a questão atual do time, que é muito difícil. O Grafite falou que o Pedrinho tá com um monte de coisa na cabeça. Sim. Até para contratar um técnico tá difícil. Daqui a pouco vai vir contratar jogadores. Enfim, questão de São Januário, é um momento difícil, né, que o Vasco vem vivendo ao longo dos anos. Teve a questão da SAF, parecia que ia ser uma salvação, foi uma catástrofe até a SAF.
Então é difícil. Então isso passa também na contratação dos técnicos, né? Porque até os técnicos mais experientes, né, os principais, não é só a questão do dinheiro, tem a questão do dinheiro também, é bem importante a questão do dinheiro. Mas o pessoal tá vendo. Tá difícil ali no Vasco, hein, cara? Toda hora. E outra, você é técnico, você já pararam para pensar nisso? O Pedrinho tá atrás de uma SAF, né? Todo mundo sabe disso. A gente não sabe quando. Pode ser no final do ano, pode ser em março. Chega em março, uma SAF com dinheiro, pode querer outro técnico. A gente já viu isso acontecendo. Até isso é difícil para contratar um técnico. O Carille agora está acertando. Quando chegar a SAF, os caras podem falar, valeu, Carille, obrigado, mas agora eu estou trazendo... um contrato, né? Tudo bem, tudo bem, mas é mais difícil. Mas, então, até contrato, multa, a do Carille é uma multa, a do Renato Gaúcho é outra multa, a do Luiz Castro, esquece. Então, tem essa questão também. É um momento difícil, é delicado para o Vasco da Gama. Mas ainda que o Carille seja um cara acostumado a trabalhar e ter sucesso, muitas vezes, com elencos mais curtos ou de menos qualidade técnica mesmo, a gente imagina que ainda assim precise continuar olhando para o mercado de jogadores, porque o Vasco sofreu muito em vários setores, né, Grafa? Defensivamente, tanto que na janela do meio do ano tentou contratar um zagueiro e não conseguiu. As opções de lado do campo tinham muitas, mas as lesões foram impossibilitando e as contratações que chegaram não conseguiram se firmar, muito pelo contrário. Precisa olhar para o mercado também, né? Precisa olhar para o mercado e hoje em dia, diferentemente de alguns anos atrás, você trazia vou trazer esse jogador para compor o elenco, eu vou ter meus 16, 17 titulares ali e os outros para compor o elenco. Não, hoje não, você tem que ter um elenco de 25, 26 jogadores que tenha condições de ser titular, principalmente na temporada brasileira. O Vasco no próximo ano disputa a Sul-Americana, ou seja, vai ter que... É notório que vai ter que ter uma equipe melhor do que foi esse ano. Esse ano, conseguiu fugir do rebaixamento, teve uma arrancada boa no campeonato, até cogitou Libertadores, mas depois, por conta de lesões de jogadores importantes, estavam vivendo bons momentos, como o David, como o menino que veio do Corinthians, o Adson, os jogadores que se lesionaram. O Coutinho subiu de produção na reta final, quando se condicionou bem. O Payet é uma dúvida para o próximo ano que vai acontecer, ou seja, precisa buscar jogadores para reforçar o elenco. E sem contar a saída, jogadores certamente que irão sair, que não irão permanecer. Então, ou seja, é duro, é difícil, mas o Vasco tem que se fortificar, porque o próximo ano, a expectativa do torcedor é que seja um ano melhor que esse. Buscar algo melhor, Libertadores, quem sabe até título, então tem que se fortificar. É isso, e falando não, sabe o que é mais, Graf? Diga, Teba. Não, só para complementar, irmão, porque o Vasco entende que precisa trazer, só para arrematar essa questão de filtro do Vasco no mercado, o Vasco entende que precisa trazer esse cara que tenha conhecimento do futebol brasileiro para não chegar aqui, por exemplo, e ter nenhuma surpresa, como, por exemplo, a estrutura do Vasco no CT, ela não é das melhores. Pelo contrário, ela até é uma das piores da Série C. O CT lá está muito precário, ainda carece de melhoras na estrutura lá. Então o Vasco não quer, por exemplo, trazer um técnico estrangeiro que chega aqui e vai se surpreender com isso. Caramba, cadê a estrutura para trabalhar? O Carille, por exemplo, é um cara que sabe qual que o Vasco tem para apresentar. O Vasco certamente falou isso com ele nas negociações. Então o Vasco quer. E além disso, o calendário do futebol brasileiro, que já é um caos todo ano, o ano que vem tem de ser ainda mais apertado, porque tem Mundial no meio do ano. Então o Vasco quer trazer esse treinador que vai conseguir chegar aqui numa estrutura que não está entre as tops do futebol brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro, e que também não vai cair em pegadinhas do calendário ali. O Vasco entende que isso é essencial para que consiga extrair desse elenco e consiga apresentar, ter uma campanha boa nas competições que vai disputar, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, como o Grafa bem lembrou, a Sul-Americana, né?